Bom dia, amadas. Estava na expectativa de me encontrar com você cedinho. Esses últimos minutos antes das 10 horas eu fico contando literalmente os minutos para poder estar com vocês. Para mim é uma alegria. Quero agradecer desde já a presença de todas vocês, aquelas que estão chegando agora. Bom dia, Mi. Bom dia, Fátima, querida, Kátia. Bom dia, Marlene, Carol, Saraiva, bom dia, minha linda, Kátia, Francine, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô muito feliz, porque especialmente semana passada foi um marco muito importante nas nossas vidas. Eu vou te dizer para vocês que foi uma ministração até mais pesada que as outras para mim. Sabe, quando a gente termina de ministrar e tá assim, exausta? Eu me senti assim semana passada, mas eu sei que há algo espiritual que vem carregando, né? Vem carregado numa ministração como aquela, e eu tô muito feliz. Eu recebi alguns feedbacks e isso me fortalece na minha chamada, eu vou dizer para vocês, porque eu vi alguns relatos muito importantes de pessoas que tiveram restaurações verdadeiras e profundas, foram pedidos de perdão a maridos, a ex-maridos, a si mesmas, e tudo isso traz transformação para as nossas vidas. Então eu estou muito feliz, quero agradecer pelos feedbacks que eu recebi, as sugestões também, e tudo que a gente vem desenvolvendo aqui, a gente procura considerar todas as sugestões, aquilo que vocês vêm trazendo. Claro que tudo que vocês me trazem de sugestões e acréscimos, eu preciso ouvir o Senhor. Semana passada eu falei um pouquinho da metodologia que Deus usa para falar comigo, e só porque eu falei, Ele fez tudo diferente. E eu amo esse Deus, porque ele revela o quanto Ele é um Deus criativo e que nós não temos que ficar tentando entendê-lo. Ai, meu Deus, Renatinha, beijo no teu coração, te vi agora chegar, tô vendo um monte de gente chegar, a Simone, a Tati, um monte de gente muito, muito preciosa, alguns meninos também, Jonas, Arli, Isaías, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, vocês também, as meninas que estão chegando. Mas, enfim, Deus falou algo ao meu coração nesses últimos dias de uma metodologia totalmente diferente. Ele me disse assim, comece a escrever. Só isso. Eu digo, tá, mas por onde mesmo a gente começa? Qual é o assunto? Começa a escrever. Bom, foi assim. Eu não quero me deter muito nisso, mas para mim particularmente, cada vez que Deus me usa para falar com alguém, Ele revela tanto dele para mim, eu ganho tão mais, provavelmente, que é maravilhoso. Só com o formato, a forma, com a experiência que eu tenho com Ele quando Ele me fala, é sempre um capítulo à parte. Mas eu quero sim agradecer a vocês, agradecer aquelas que já chegaram, aquelas que não chegaram ainda, pensa nelas, manda um aviãozinho para elas. Não se esqueçam de me seguir aqui no Instagram, Mônica H. Paz. Aqueles que não me seguem ainda, me sigam lá. E principalmente, quando vocês vão até o canal do YouTube, Pastora Mônica Paz, lembrem-se de curtir e se inscrever no canal. Porque no momento que você curte o canal, o YouTube compreende a relevância e começa a oferecer ele com mais frequência. E no momento que a gente se inscreve, a gente vai ganhando pontuações dentro do YouTube e tem mais liberdade para utilizá-lo. Então, quando você compartilha com alguém, sugira. Se a pessoa gostou, sugira que também curta e se inscreva, tá bom? Eu quero começar esse momento lendo algo que eu tenho... Não vou dizer certeza, mas eu acredito que muitas de vocês, para não dizer a grande maioria, conhece ou leu nos últimos dias, que é Eclesiastes 3, um capítulo fantástico da palavra de Deus, da Bíblia, que fala sobre o tempo presente. Então eu quero ler só alguns versículos no início. Tudo nesse mundo tem seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir,
Tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. Versículo 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. E nós estamos vivendo esse tempo. Então eu quero falar hoje um pouquinho mais sobre aquilo que eu vejo que Deus está fazendo intencionalmente nas nossas vidas nesse tempo de distanciamento físico. E eu quero enfatizar isso porque essa ênfase tem a ver com o conteúdo que Deus quer nos ministrar nesse momento. Nós sentimos, eu senti, vocês sentiram o distanciamento físico por decorrência, por exemplo, da Páscoa. Nós particularmente, a Páscoa, o domingo de Páscoa era o domingo onde a IBN de Porto Alegre fez 12 anos de vida, nós não pudemos estar juntos. Agora nós estamos nos aproximando do Dia das Mães, particularmente estou chegando perto do meu aniversário, do aniversário do meu marido, onde a gente sempre celebra isso junto com família, com igreja, e tudo indica que nós não vamos poder estar juntos até o comecinho de junho, né? Mas a gente precisa discernir esse tempo mais uma vez, e compreender que Deus tem algo muito precioso para contribuir com a nossa vida nesse tempo. Enquanto a gente fica reclamando, a gente não vai conseguir ter acesso a tudo de maravilhoso que Deus tem para nós nesse tempo. Eclesiastes, nesse capítulo 3 que nós lemos um trechinho, no versículo 11, tem um versículo que eu amo, que diz: Deus fez, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Pôs a eternidade no coração do homem. E eu acho maravilhoso, porque nesse versículo diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração e não na nossa mente. Porque a eternidade não é uma coisa que a nossa mente humana tenha condições de compreender. Olha a continuidade do versículo, Eclesiastes 3:11. Pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, querida, desiste de tentar entender algumas coisas. Ou seja, a gente precisa compreender aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Agora, compreender os desígnios e os propósitos de Deus, por que Deus permite isso, não permite aquilo, não é tudo que nós vamos compreender. E é assim mesmo. Essa eternidade que Deus colocou no nosso coração, é isso que nos impulsiona fortemente para que nós estejamos indo em direção a Ele, compreendendo o que Ele tem para nós, mesmo que a gente não compreenda o contexto que a gente está vivendo. E eu tenho visto, acompanhando mulheres nesse período especialmente, que esse é um tempo de uma busca a esse Deus que é muito individual, muito particular. Por mais que nós tenhamos os nossos encontros como igreja ou como família de modo virtual, mas quanto ao nosso relacionamento com Deus, parece que Deus tirou algumas muletas, alguns suportes que a gente tinha em termos de estrutura, até eclesiástica, para nos dar experiências muito particulares. Nós, especialmente ali na IBN, nós temos um momento que nós aguardamos o ano inteiro para viver um retiro que a gente chama de encontro com Deus. O encontro com Deus é um momento onde nós ministramos muitas mulheres. Essas mulheres, nós oramos intensamente para que essas mulheres venham a ter um encontro com Deus, e é transformador na vida delas. E participar da realização de um encontro com Deus é transformador para nós. É transformador para mim. Não tem líder na IBN de Porto Alegre que não queira estar trabalhando, servindo as mulheres no encontro com Deus, porque são extremamente ministradas quando estão o quê? Dando, servindo. E eu fico sonhando pelo momento de um novo encontro com Deus como os que a gente já viveu, e eu tenho certeza que vocês registra aí, meninas, aquelas que já foram no encontro com Deus e sabem do que eu estou falando. É ou não é? É tremendo, né? É tremendo, é divisor de águas para quem vai pela primeira vez para ser ministrado, e é um privilégio tão tremendo. Quantas de nós tiveram assim uma virada de vida, sim, no momento do encontro, mas tiveram outros momentos tão fortes quanto, se não mais, no momento que foram para trabalhar no encontro. E esses são os mistérios que Deus faz. Porque quando nós damos, então nós recebemos, assim, às vezes de modo dobrado. É tremendo. Chegamos nas 50 participantes não, ao mesmo tempo, mas eu quero te impulsionar. Aperta aí no aviãozinho e chama outras que não chegaram ainda.
Entrando especificamente no nosso tempo, no nosso tema de hoje, tá? Nós estamos falando sobre o tempo, sobre um tempo de individualidade, e o tema de hoje fala de verdades e mentiras. E eu quero tratar um pouco sobre isso, até numa chamada que eu fiz, eu falei da família Margarina. E se você nunca ouviu falar da família Margarina, hoje vai ouvir, vai saber do que se trata e se isso deve ser uma referência para nós ou não. O que eu tenho visto é que Deus tem nos impulsionado a nós reconhecermos quem nós somos e reconhecer a nossa vida como ela é. Ele tem nos remetido à verdade nua e crua das nossas vidas. E isso tem mexido com muitas mulheres. Tanto no que diz respeito à sua vida particular, muitas que eu acompanho têm sido mexidas na sua identidade, como filhas de Deus em primeiro lugar, e em decorrência disso, tudo mais que tem a ver com a nossa identidade nós como mulheres profissionais, como esposa, como mães, como filhas, e algumas perguntas diante desse tempo onde nós fomos colocadas numa configuração de vida diferente daquela que nós vivíamos, muitas questões têm de forma recorrente vindo a nós, né? Sobre, por exemplo, quem é essa pessoa? Eu ouvi isso de uma líder de uma 12 essa semana. Com quem mesmo eu casei? Quem é esse homem com quem eu casei? O que os meus filhos esperam ou precisam de mim nesse tempo? Quem eu sou como mãe para eles, na verdade? Ou quem são os relacionamentos, quais são os relacionamentos que estão realmente na base, no alicerce da minha vida? E eu sei que muitas de nós, e eu me incluo nisso, estão trabalhando hoje de um modo muito mais muito mais intenso do que antes. Por que não corrido? Porque nós estamos impedidas fisicamente de estarmos saindo. Então, não vou dizer corrido, né? Porque nós não estamos na rua, no trânsito, levando filho, buscando filho, enfim, fazendo um monte de coisa na rua. Nós estamos confinadas. Mas estamos trabalhando muito, né? Porque como eu ouvi ontem na live da Michelle e da Ana Paula, o tempo de ficar com o pijama dentro de casa, se teve para algumas, já passou. Algumas nem tiveram esse tempo, que era quase um estilo de férias. Bom, para quem teve esse tempo, já passou, porque nós não estamos há 2 semanas, nós não estamos há 15 dias, nós estamos há 2 meses. E essa configuração diferente, ela nos remete a reflexões que nós não tínhamos antes. Por exemplo, quando nós estamos num lugar físico e nós mudamos fisicamente de lugar, nós passamos a enxergar as mesmas coisas de uma ótica diferente, de um ponto de vista diferente. A isso nós chamamos de paradigma. Nós estamos hoje numa configuração diferente. E essa configuração diferente de vida nos remete a enxergar essa vida de pontos de vista a partir de perspectiva diferente do que aquelas que a gente tinha antes. E isso pode sim ser assustador para algumas de nós, para não dizer todas ou todos. Temos homens aqui, o quê? Até o Barreto está aqui, seja bem-vindo, querido, saudades. Então, essa mudança de perspectiva, ela pode sim nos causar uma certa preocupação e um certo medo. Porque nós nos deparamos, de fato, a verdade como ela é, e não aquela verdade camuflada. Por exemplo, os maridos talvez estejam redescobrindo com quem eles casaram. Assim como nós, esposas, estão redescobrindo com quem casaram. Eu tenho dito isso, ele não gosta muito, eu acho, mas eu sei que ele está ouvindo, mas eu vou dizer, eu preciso ser franca com vocês, não sei se todas vocês sabem, mas eu estou no meu 3º casamento. Eu já casei 3 vezes. A primeira vez eu tinha 23 anos, eu casei com um homem chamado Alexandre Paz, o amor da minha vida. Depois, com 34 anos, eu casei com outro homem chamado Alexandre Paz. Quando ele foi para o encontro com Deus. E ele teve a sua vida transformada, não por causa de um retiro, mas porque, de fato, o que aconteceu ali com ele, individualmente. E pouco tempo depois, com 36 anos, eu casei
pela terceira vez com um outro homem, também chamado Alexandre Paz. Uns 36 anos por aí, 36, 37, que foi quando nós iniciamos o trabalho como pastores da IBN. Ou seja, eu poderia sinalizar pelo menos esses 3 momentos na minha vida. Eu casei com 3 homens diferentes. Alexandre Paz, Alexandre Paz, Alexandre Paz. E essa condição que Deus colocou em nós de nos redefinirmos, de nós nos reconstruirmos e de nós avançarmos numa identidade lapidada pelo Senhor, isso foi o próprio Deus que colocou nas nossas vidas. Então, o homem com quem eu casei há 24 anos e 7 meses, com certeza não é o mesmo que eu tenho casado, que eu tô casada hoje. E esses dias eu ouvi da boca dele que ele me ama hoje mais do que ele me amava no casamento, e com certeza no dia do casamento, e com certeza eu posso dizer a mesma coisa. Agora, aqui eu quero fazer um parênteses do que eu ia falar depois a respeito de família Margarina. Daí vocês podem pensar assim, ó, ai, que coisa linda, ai, que eu queria ser, tu vê, isso não é a realidade da minha vida. Eu quero dizer uma coisa, aquela família Margarina, primeiro, ela não existe. E para mim, aquela família Margarina é aquela família que aparece nas propagandas de margarina, sabe? Uma mesa linda, um sol brilhando, os passarinhos cantando. A família toda acorda super cedo de manhã, tá todo mundo super disposto, se amando, sorrisos. E sempre tem que ter um suco amarelo junto na mesa, inclusive, para tipificar a saúde, que na verdade isso é questionável já a essa altura do campeonato, mas tudo bem. Eu quero dizer que a família que Deus tem para nós, a família perfeita para nós, ela não é a família perfeita para outra família. A família perfeita para nós, ela não pressupõe a ausência de dificuldades, a ausência de crises, a ausência de questionamentos, a ausência de desafios, enfim, de modo diverso. A família que Deus tem para nós, a família feliz, o casamento feliz, a tua estrutura de vida feliz, não é aquela que pressupõe ausência de dificuldade, mas é aquela que encara cada um dos desafios como possibilidades. E eu não quero aqui ficar mascarando nada, amadas. Eu não quero ficar mascarando nada, pelo contrário, eu quero justamente dizer que enquanto a gente mascara realidades, a gente não consegue avançar. Para vocês terem uma ideia, agora vocês vão se dar conta do quanto os 25 anos, quase 25 anos, realmente é tempo, né? Porque algumas de vocês acho que nem eram nascidas quando tinha essa música, mas quando nós éramos namorados, eu e o Alexandre, e nós já estávamos na igreja, as pessoas nos conheciam e elas escolheram uma música para nós, que era Chitãozinho e Chororó na época, acredite, era Entre Tapas e Beijos. De tanto que a gente brigava naquela época. E a gente não fala isso com alegria. Era a nossa forma, foi a maneira que nós nos aproximamos e nos conhecemos, foi essa, a gente brigou horrores. Até hoje, nós dois temos uma personalidade, digamos assim, bem forte, né? Então, nós somos lapidados um no outro. Então, eu não quero me deter muito nisso, mas eu quero enfatizar o quê? Que nós precisamos saber que aquilo que a gente olha por aí, aquilo que é verdadeiro, eu nem estou falando da família Margarina, que não existe, mas aquilo que é verdadeiro, nós precisamos compreender que se vivem uma verdade, não é por conta de questões mascaradas, mas sim por questões que foram encaradas, gigante que se olha olho no olho, se encara e se vence. As mães hoje, elas estão realmente sendo impulsionadas para voltarem a conhecer os seus filhos. Estão sendo buscadas por Deus para que reconheçam os seus filhos. Por exemplo, tem um livro que eu adoro, que é muito lindo, que são as 5 linguagens do amor, do Gary Chapman. E ele vai falar de como cada um de nós tem uma linguagem específica. Ele divide lá em 5, classifica em 5 tipos de linguagem. Talvez existam muitas outras, mas enfim. Eu posso ter uma linguagem de expressar o meu amor, mas eu preciso saber qual é a linguagem de amor dos meus filhos. Porque eu posso, se a linguagem de amor dele ou dela é tempo de qualidade, não adianta eu ficar dando presente, que pode ser a minha linguagem de amor. Eu preciso conhecer. E você sabe qual é a linguagem de amor do seu marido?
Sabe qual é a linguagem de amor dos seus filhos? E eu quero dizer, se tu tem 2, ou 3, ou 4, cada um deles pode ser diferente. Qual é a linguagem de amor daquelas pessoas que são importantes na tua vida? Teus pais, teus irmãos. Então, eu vejo que Deus está nos chamando para que a gente possa perceber essas verdades por uma outra perspectiva, por uma outra ótica. Da mesma forma, os profissionais de hoje, eles estão sendo desafiados para poder pensar nos seus clientes de uma outra forma. A forma de divulgação, de comunicação, de como alcançar os seus clientes, eles estão sendo desafiados nesse sentido. As filhas de Deus estão tendo a oportunidade de conviver com Deus face a face no dia inteiro. Mesmo para aquelas que estão trabalhando home office, por estarem num ambiente específico, não é tô aqui, tô lá, tô no carro, tô no trânsito, tô no escritório, tô na escola, tô na... Foco! Estão produzindo mais e estão tendo oportunidade, sim, de trazer o Espírito Santo, trazer o Senhor para trabalhar constantemente o dia inteiro. Ele quer passar contigo. E não só um momento de um devocional. E finalmente eu ainda diria que as leoas estão sendo despertadas. Se você não viu minha ministração sobre as leoas, vai lá no meu canal do YouTube, Pastora Mônica Paz, e assiste essa ministração. As leoas estão sendo despertadas porque existe uma cultura do reino de Deus que precisa ser manifesta. E graças a Deus, porque essas leoas, elas estão finalmente descobrindo que esses projetos, a implantação da cultura do reino, não vem a partir da execução de um projeto, mas vem a partir de cada uma delas. De uma mudança interior, de uma disposição interna de ser transformada. Então, eu fico maravilhada, embora às vezes eu tenha os meus dias de estar mais para baixo, de estar mais chateada com a situação, mas eu fico maravilhada por atender mulheres e ver o que Deus está fazendo na vida delas, o que Deus está fazendo na minha vida, e graças a Deus por isso. Se você está feliz por isso que Deus está proporcionando nesse tempo, aperta aí no coraçãozinho e manda suas mensagens aqui. Oi, Marta, querida, obrigada pela tua presença. Quando eu dou uma paradinha, eu consigo olhar quem está entrando, quem está chegando. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Lia, querida, beijo. Presta atenção. Deus está nos levando a nos relacionarmos de um modo diferente do modo que a gente tinha antes de se relacionar. Isso tem a ver com mudança de mindset, enfim, eu não vou entrar no mérito dessa questão agora. Está mudando a forma de nós nos relacionarmos dentro das nossas casas, em primeiro lugar. Está mudando a forma de nós nos relacionarmos na rua, sim, porque nós não podemos apertar a mão, não podemos abraçar, enfim. E está nos ensinando também, a lidarmos, a nos relacionarmos, inclusive nas redes sociais, de um modo diferente. E eu pergunto para vocês se isso está acontecendo para vocês também, mas eu posso falar da minha experiência, da minha realidade, que em algumas instâncias eu vejo alguns relacionamentos mais próximos do que antes. E a gente precisa estar atento a isso. Eu vou só aqui dar 2 exemplos da minha vida particular. O primeiro exemplo que eu vou dar é no que diz respeito à minha família materna, a minha mãe e as minhas 3 irmãs. Simone, Mariana e Júlia devem estar por aí. A minha mãe eu vi que também tinha entrado. Mas o que está acontecendo? Todos os dias às 18 horas nós paramos e nos encontramos virtualmente. Todos os dias. Todos os dias existe isso. Nem todos os dias nós 5 conseguimos estar juntas. Às vezes uma chega só no final, mas todo mundo sabe. Nós nunca tivemos isso antes. E nós tínhamos acesso físico. Mas, como o acesso físico sempre é melhor do que o acesso virtual, nós priorizamos sempre o físico. E por conta disso, acabava que às vezes a gente passava um mês sem se ver e sem se falar, sim ou não? Eu estou vivendo a mesma experiência na minha equipe de 12. A equipe de 12 é a minha equipe de líderes principais que me auxiliam no apacentamento, então, das outras líderes, das outras discípulas da IBN de Porto Alegre. A gente tem vivido um momento onde todas nós estamos sendo desafiadas a trazer uma palavra devocional ali na nossa equipe e cada uma está se mostrando um pouquinho mais. Cada uma está conhecendo a realidade uma da outra. Então, o que eu estou vendo?
E aqui tem um mistério do Senhor que eu quero que vocês realmente reflitam sobre isso. Parece que antes nós éramos tão aproximadas umas das outras. E o Senhor precisou nos separar fisicamente. Antes nós éramos tão aproximadas fisicamente, e agora estou falando de modo bem genérico. E talvez vocês vão concordar comigo ou não. E pode colocar aí no chat que depois eu vou ler. Nós fisicamente éramos tão aproximadas e talvez tão distanciadas de coração e mente umas das outras. E Deus parece que resolveu dar um basta. Então ele nos afasta fisicamente para que os nossos corações e as nossas mentes se conectam. Olha, eu vou dar o exemplo da Lia, que está lá nos Estados Unidos. A gente, nos últimos tempos, tem se falado muito mais do que quando ela estava aqui. Sim ou não, Lia? Né? Nos últimos dias, ela passou um bom tempo lá distanciada. Renatinha também, meu Deus do céu. Pela situação que a gente está vivendo, parece que a gente se volta, inclusive para aquelas pessoas que faz muito tempo que nós não nos víamos. Mas mesmo para aquelas que andavam juntas já aqui, parece que Deus está nos propondo, de novo, a partir de uma perspectiva diferente, que nós possamos refletir sobre esses relacionamentos e nos redescobrir. E eu quero dizer aqui que, de fato, o ser humano, ele é um ser relacional. Deus nos fez assim, essa é a nossa natureza. E quando nós nos movemos, quando nós somos impedidas de expressar essa natureza que Deus colocou em nós, como a situação que nós estamos vivendo, a nossa natureza nos impulsiona a, encontrou um obstáculo, dá um outro jeito. Dá um outro jeito, mas expressa a tua natureza. Dá um outro jeito, porque isso foi Deus que criou, colocou em nós. Nós somos, pela nossa essência, seres relacionais. Seres relacionais. Nós temos aprendido nos últimos dias, isso também eu vi uma das minhas 12 comentar, sobre a nossa relação de interdependência. E ela me dizia o seguinte: o meu melhor não vai ser suficiente. E isso me remete à minha necessidade de estar conectada com outros, com outras. E isso coincide com aquilo que a gente tem falado aqui no Cá Entre Nós, desde a primeira ministração, que é a ideia, né, a imagem mental de uma grande peça, uma peça valiosa que Deus coloca nas nossas vidas, nas nossas mãos, quando Ele nos gera no coração dele. Essa peça, ela só vai ter o seu significado macro e máximo quando ela estiver conectada com outras peças que Deus colocou estrategicamente ao redor dessa. Mas ela precisa conectar. Do mesmo modo, a minha peça, conectada em outras que estão estrategicamente próximas de mim, quando conectada, vai gerar, de fato, outro significado de maior valor ainda nas peças que estão na volta. Olha como Deus faz. E eu quero aqui trazer uma referência, João 17, do 20 ao 23, Evangelho de João, capítulo 17, os versículos 20 a 23. Olha só, é a oração que Jesus faz. Você sabia que Jesus orou por ti lá, quando ele estava sobre essa terra? Ele orou pela tua vida. E eu vou te mostrar isso. Ele está falando com o Pai, Jesus. E no meio da oração, ele diz o seguinte: não rogo, Jesus falando com o Pai, não rogo somente por estes, os discípulos, mas também, olha só, por aqueles que vierem a crer em mim. Ei, presente, mais alguém aí? Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o pressuposto da implantação do reino de Deus. Unidade. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam o quê? Aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. É pouco esse amor, gente?
Misericórdia. Então, Deus nos trouxe a natureza relacional. Por quê? Porque Ele é relacional. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle. A natureza de Deus, na sua santidade, na sua glória, tem o desejo de se relacionar conosco como filhos e filhas. Que tremendo isso. E hoje, em contrapartida, nós estamos num mundo que supervaloriza o quê? As conquistas produtivas. E nada contra, mas presta atenção. Nós podemos ser seduzidas por conta dessa necessidade de produtividade de nos isolarmos e vivermos de modo autossuficiente, como se fosse possível, acreditando nessa mentira, tá? Porque a própria tecnologia, ela nos traz essa proposta, nos traz essa ideia de sedução, né? Essa ideia de falsa independência uns dos outros. Nós viemos vivendo em casas onde nós tínhamos uma vida muitas vezes individual. Então nós estávamos juntos, mas não estávamos conectados um ao outro. Nós viemos de um tempo onde em empresas, em escritórios e até mesmo em igrejas, nós estávamos juntos, mas desconectados. Nós andávamos juntos, mas de modo independente. Então essa é uma poderosa revelação da parte do Senhor, que eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo toque na tua vida. Que essa é uma das intenções do Senhor nesse tempo. Nós vivíamos juntas fisicamente, mas separadas, mente e coração. E hoje Deus nos separou fisicamente com a intenção de nos unir de uma forma diferente. Não estava no nosso projeto, não estava nas nossas possibilidades, mas é isso que Ele está fazendo. Então, diante disso, eu quero te dizer, não tenha medo desse tempo. E é verdade, quando nós somos remetidas para dentro da nossa casa para olhar as realidades de como está a nossa vida, para olhar a realidade daquilo que o meu casamento precisa mudar a realidade de como eu preciso mudar em relação aos meus filhos, eu preciso mudar enquanto filha, eu preciso mudar enquanto irmã, eu preciso mudar enquanto pastora, enfim, não tenha medo de encarar isso. Se o Senhor está te levando a encarar verdades que muitas vezes são duras, não é para te punir. Pelo contrário, é porque Ele precisa que tu compreenda a tua situação atual para te levar a uma situação que Ele deseja para a tua vida, que é uma vida plena com Ele. Então, você não está sozinha. Eu acho tremendo que na palavra de Deus, lá em João capítulo 6, quando Jesus começa a dizer para os discípulos, olha, os pressupostos do que significa realmente ser discípulo dele, alguns começam a desistir no meio do caminho. E diz, é pesada essa cruz. E aí Jesus pergunta, e aí? E vocês, olhando para os 12, vocês também vão desistir de andar comigo? Vão desistir de ter que encarar realidades e estarem dispostos a mudá-la? Ou vão também sair pela culatra? E aí Pedro levanta e diz, Senhor, para quem iremos? Para onde nós vamos? Nós vamos seguir a quem? Se só tu, Jesus, tens as palavras de vida eterna. Então, queridas, nós não podemos ter medo de olhar. Talvez a gente tenha sido conduzida à falsa coletividade, né? Ou a olhar para essa família Margarina e dizer, meu Deus, eles não têm problemas. Eles nunca tiveram uma crise. Eles não... Gente, isso não é verdade. As famílias são saudáveis, de novo eu repito é ótimo. Elas são saudáveis não pela ausência de problemas, mas elas são saudáveis porque elas resolveram encarar os problemas de frente. A internet, especialmente o mundo virtual, as redes sociais, elas nos pintam essa ideia de família margarina que não existe. Do belo que na verdade é falso. Da multidão solitária. Das redes sociais que são utilizadas no desespero de mostrar para todo mundo que eu sou alguém que eu não acredito que eu sou. Mas o importante é que eu demonstre que eu tenho uma vida perfeita e feliz. Quem sabe isso vai diminuir a dor que eu sinto no meu interior.
Só que essa dor, nós nos deparamos com ela quando nós temos coragem de olhar nossa situação real. E por mais que a gente possa estar fugindo nesse momento, nós estamos sendo impulsionadas para as verdades. E Deus sim resolveu dar um basta nisso. Dá um basta. Sabe por quê? Porque o reino que Jesus veio trazer sobre essa terra e conta conosco nessa implantação é um reino fundamentado em verdades e verdades eternas. Esse é o projeto. O Pai envia o Filho para que por sua morte e ressurreição nós alcançássemos a salvação e por conta disso, como o começo de uma nova história, nós estejamos então juntos com o Espírito Santo que habita em nós, através de Jesus, trabalhando continuamente na implantação desse reino que é eterno e que é fundamentado em verdades. Como é que nós queremos ser implantadoras de um reino sustentado em verdade se nós não temos coragem de olhar para as nossas verdades interiores, da nossa identidade e de dentro da nossa casa? Talvez seja dentro dessa casa onde estão as verdades mais duras da tua vida. Encare-as. Encare-as. Quando Deus começa a mexer nesse tipo de coisa na nossa vida, é que, como eu disse antes, a intenção dele é firmar a nossa vida em pilares verdadeiros. Assim como existe um reino fundamentado em verdades, eu preciso dizer que existe um reino fundamentado em mentira. E sim, eu vou avançar nesse sentido, te dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, o próprio Senhor Jesus diz o seguinte, que o diabo é mentiroso e ele é o pai, o gerador, o alimentador de toda a mentira. Mais adiante no capítulo 10, no versículo 10, também de João, Jesus vai dizer o quê? Que o diabo ele veio com propósitos muito específicos, roubar, matar e destruir, enquanto ele, Jesus, vem com a intenção de nos dar vida e vida em abundância. Por quê? Porque essa vida em abundância é o reino de Deus. Esse é o contraponto. Então nós sempre precisamos olhar para esse reino de luz. Mas nós não podemos esquecer que existe uma contrapartida, existe um reino fundamentado em mentiras, e dessas mentiras eu quero te trazer algumas intenções desse mentiroso na tua vida. E quero que você preste muita atenção em algumas intenções que eu quero descortinar, trazer à luz agora. E aquelas que forem sendo identificadas no teu coração, registra aí no teu caderninho, porque é motivo de oração depois dessa live. Eita mesmo, Michele, segura aí. A primeira mentira, a primeira coisa que o diabo quer que você acredite é que ele não existe. Porque daí fica fácil, todo o resto. Então, se você não acredita que ele existe, que existe uma força contrária, chame do jeito que quiser, a Bíblia chama de diabo, e eu creio assim. Talvez você se sinta mais confortável chamando de uma força do mal, a coisa ruim, ou não. Tudo bem, vou chamar de diabo porque é assim que a Bíblia diz. Se nós acreditarmos que ele não existe, nós não resistiremos. Primeira mentira. Segunda mentira que eu quero te colocar, da intenção do diabo. Ele quer que você olhe para o espelho e enxergue quem você não é. Porque no momento que ele mexe na tua autoimagem, no momento que ele faz tu olhar no espelho e ter uma autoimagem deturpada, ele garante que tu não vai conseguir reconhecer o valor inestimável que o próprio Deus colocou sobre a tua vida. Então ele vai te fazer olhar no espelho e enxergar muita coisa ruim na tua autoimagem. E isso é estratégico da parte dele. Porque dessa forma tu não vai reconhecer todo o valor, a escolha que Deus fez por se manifestar na tua vida, porque tu é valiosa, porque tu é preciosa. Então essa é a intenção, para que tu não reconheça esse valor. Outra coisa que ele coloca na nossa mente, deseja colocar,
se nós não discernirmos e não resistirmos, ele vai fazer com que tu valorize tudo aquilo que tu ainda não conseguiu conquistar em si mesma, ou nos teus projetos, ou em termos de potencial. Ele vai fazer com que tu coloque uma lupa, uma lente de aumento, um holofote em cima de tudo aquilo que tu ainda não é, em cima de tudo aquilo que tu ainda não conquistou. Porque se ele colocar um holofote nisso, ele vai te fazer sentir algo de indignidade. E no momento que tu aceita essa indignidade da tua pessoa, tu não se sente impulsionada para chegar próxima desse Deus. Ele garante com esse sentimento de indignidade que eu esteja me distanciando daquele que me amou a ponto de dar o seu único filho, aquele que me ama e aguarda o meu bom dia, Senhor. Todas as manhãs ele aguarda, porque as misericórdias dele sobre nós se renovam a cada manhã. Que coisa linda isso! É o motivo de nós não sermos consumidas, a palavra de Deus diz. E é isso que o diabo não quer que você entenda, quer que tu te sinta indigna. Ele quer que você acredite que se você convencer todos os outros que a sua vida é perfeita, as dores internas vão diminuir. Faz sentido ou não? Ele pode usar as redes sociais, ele pode usar os teus discursos, ele pode te usar no momento que tu está ministrando uma palavra como essa que eu estou ministrando agora, ou quando tu está ministrando uma célula, ou quando tu está falando com alguém, aconselhando. Que tu pinte a vida da família Margarina. Mascare. Ele quer que tu mascare. E ele te faz acreditar que quando tu tenta mostrar para todo mundo que tu tem uma vida perfeita, na verdade aquilo vai diminuir a tua dor. Mas eu quero te dizer, não vai diminuir a tua dor. Vai somente aumentá-la. Porque o Senhor precisa que tu encare as tuas dores para que tu possa realmente sair dali. O que mais é a intenção do diabo? Ele quer que tu acredite, presta atenção, que o propósito do teu casamento é que o teu marido te faça feliz. Pega essa. Ah, mas não é, Mônica? Presta atenção. A intenção do diabo, mais uma, é que tu olhe para o teu casamento e acredite que o propósito dele é que o teu marido te faça feliz. Mas eu quero te dizer que o desejo do pai é, num casamento, estabelecer verdadeira aliança, onde ambos estejam imbuídos num objetivo de fazer o outro feliz. Não é esse o conceito bíblico de amor que nós já tratamos aqui? O dar, a doação. O diabo também quer que você acredite que a geração dos teus filhos é independente. Eles não precisam tanto de ti. Afinal de contas, eles se satisfazem plenamente no mundo eletrônico. E quando ele traz uma mentira dessa sobre a tua vida, ele garante que você esteja descansada, tranquila, ao distanciar-se desses filhos. De modo que eles fiquem o quê? Muito à vontade, vulneráveis a todas as mentiras que esse mesmo diabo começa a contar para eles a respeito de quem eles são para Deus, de quem eles são para os seus pais, de quem eles são para essa mãe e de quanto nós os amamos. Porque nós nos distanciamos. Afinal de contas, eles são tão do mundo eletrônico, eles são tão independentes, eles gostam tanto disso. Às vezes nem os nossos filhos estão conseguindo reconhecer do quanto eles precisam de nós. E será que essa responsabilidade é deles ou é nossa? Fica a pergunta. Uma outra mentira que o diabo insiste em querer trazer sobre nós. A mentira de que nós somos suficientemente fortes para lidarmos com os nossos problemas de modo isolado, por conta de tudo que nós já tratamos aqui. E aí, nessa forma, se você acreditar que você sozinha vai dar conta de tudo, que você não precisa de ninguém na sua volta, que você não precisa de conselho, que você não precisa andar junto, então o diabo garante que tudo aquilo que Deus promoveu, que tudo aquilo que Deus colocou
na vida de tantas pessoas valiosas na tua volta. Deus plantou coisas ao teu redor, na vida de outras mulheres, na vida de outros homens, pensando em ti. E se eu acredito que eu consigo dar conta sozinha, eu fico inacessível para que aquilo que Deus colocou na vida do meu marido, na vida dos meus filhos, na vida das mulheres que estão comigo, na vida dos meus familiares, na vida das minhas irmãs, na vida da minha mãe, do meu pai, aquilo que Deus colocou na vida deles, para mim, eu estou inacessível. E vocês compreendem que isso é totalmente recíproco. Deus colocou coisas na minha vida para que eu, na proximidade de vocês, alimentasse aquilo que Deus quer que seja alimentado e destruísse aquilo que Deus quer que seja destruído. Vocês entendem? Essa é a relação de interdependência. E por último, mas não menos importante, eu quero colocar aqui mais uma intenção maligna do diabo, que é você acreditar que a vida é assim mesmo. Eu tenho que aceitar, simplesmente, as coisas que eu não consigo fazer, os problemas que eu tenho, aquilo que eu não conquistei ainda. Eu preciso me conformar com os problemas que tenho. Por quê? Porque no momento que eu acredito nessa mentira, eu não vou em busca daquilo que Deus planejou, o projeto original de Deus para a minha vida, que é uma vida plena, abundante, cheia nele. Cheia de conquistas, não para eu atirar confete para cima, mas para eu resplandecer a glória dele. E nós, amadas, nós precisamos parar de alimentar essas mentiras. Arranque essas mentiras. Nós falamos sobre sementes em lives passadas. E o mundo espiritual, ele anda num paralelo com o mundo físico. Aquela semente, aquele broto, aquilo que começou a crescer, que eu não quero, eu preciso parar de alimentar. Se eu parar de alimentar, morre. Isso acontece conosco também. Olha o que a palavra de Deus nos dá de recurso. O sangue de Jesus é o maior de todos os recursos. Ele nos habilita. Nós temos as armas lá de Efésios 6, toda uma armadura de bom combate. E eu quero ler e enfatizar, nós já estamos na reta final, Tiago 4, versículo 7, que diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. E a gente gosta às vezes de esquecer dessa parte. Mas não. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos resistir. Não de forma desconectada de todo mundo, mas com as conexões e principalmente, em primeiríssimo lugar, conectadas naquele que nos respalda, naquele que tem poder para nos fortalecer, naquele que quer sim retirar as máscaras, naquele que quer fazer com que a gente possa realmente nos deparar, nos mostrar a realidade. Porque é a partir dessa realidade encarada é que ele pode nos conduzir a um futuro desejado. E eu quero te garantir uma coisa. O teu melhor futuro desejado, aquilo que tu mais sonha de mais maravilhoso na tua vida, eu te digo com convicção, não se equipara àquilo que Deus planejou originalmente a ti. Portanto, amadas, esqueçam a família Margarina. Encarem as dificuldades, os limites individuais. Nós, como mulheres, como filhas desse Deus que nos ama, encarem as dificuldades como esposa, como mãe, como filha, como irmã, na sua função ministerial, profissional. Encare os seus limites. Você não precisa ter medo. Eu quero te dizer com toda a convicção que há na minha vida, foi o próprio Deus que trouxe essa palavra para mim e para ti nesse dia, nessa manhã. Receba isso como uma direção do Senhor. Não se amedronte com a verdade, mas encare ela. E para nós finalizarmos, eu quero mais uma vez te dar um tema de casa.
em cima disso que nós trouxemos. E graças a Deus, eu ouvi de algumas mulheres feedback depois desses temas de casa, de tudo que elas tinham aprendido, que elas realmente foram ouvir uma música que eu sugeri aqui depois, que elas realmente dobraram o joelho, tiveram um momento com Deus face a face depois da live. E eu quero te trazer hoje um tema de casa. E o tema de casa é que você olhe no espelho. Olhe no espelho. E comece a orar. E peça para o Senhor te revelar quem você é. Quando nós temos um encontro face a face com Deus, nós temos um encontro também com as nossas verdades, com quem nós somos. Então eu quero te impulsionar a olhar para o espelho e elencar, listar para você mesmo quem você vê. Na sua individualidade, daquilo que você é, daquilo que você já fez, daquilo que você não fez, daquilo que você não é ainda, daquilo que você já tem, daquilo que você não tem. E eu quero te dizer com toda a convicção novamente que você não vai estar sozinha nesse momento. Peça para que o Espírito Santo esteja contigo. Sabe por quê? Porque quando nós encaramos as nossas fraquezas, muitas vezes, muitas mulheres desabam. E a intenção do Senhor, ao mostrar aquilo que nós ainda não somos, ainda não sabemos, ainda não fazemos, ainda não temos, não é desmoronar nós mesmas. Eu ministrei sobre isso semana passada, mas é nos desafiar a partir de um ponto de partida. Filha, esse é teu ponto de partida. Eu quero te conduzir a uma vida excelente na minha presença. Então convide o Espírito Santo para estar contigo e pergunte para ele quem você é. E de tudo aquilo que ainda não foi possível você alcançar na sua vida, coloque então diante dele e diga: Senhor, me ensina a ser. Estão entendendo porque a continuidade da semana passada? Me ensina a ser. Me ensina a ser a filha, me ensina a ser a esposa, me ensina a ser a mãe, a professora, a médica, a engenheira, a dona de casa, a pastora, a líder. Me ensina a ser quem tu quer que eu seja. Com coragem. Eu quero realmente te encorajar, eu quero orar contigo agora, para que todo o projeto de Deus venha se estabelecer a partir desse ponto, a partir do ponto de você se conectar com as verdades que Deus tem sobre a tua vida e resistir e negar todas as mentiras que o diabo tem te contado ao longo desses anos, em nome de Jesus. Pai, eu coloco a vida dessas mulheres e desses homens que estiveram conosco diante de Ti. E Te louvo, Pai, porque o Teu Espírito Santo que trouxe essa revelação a mim é o mesmo que está na vida de cada um desses amados, dessas amadas nessa hora. Espírito Santo de Deus, conduze-nos às Tuas verdades e que cada vez que do nosso interior ouvirmos alguma voz contrária a tudo que Tu tens dito que nós somos, que nós possamos resistir. Porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nem mais, nem menos. Revela na nossa identidade quem Tu és e quem Tu tens nos tornado, Senhor, em nome de Jesus, para que toda mentira seja verdadeiramente trocado pela Tua verdade. Tu és, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridas. Graças a Deus pela vida de vocês. Nós vamos encerrar aqui. Semana passada eu não consegui salvar no Story. Acredito que hoje eu consigo salvar lá. Se não, vai direto lá para o YouTube. Amo vocês. Muito obrigada pela presença, que muito me honra, de cada uma de vocês. Tá certo? Qualquer dúvida, qualquer contribuição e os feedbacks de vocês a respeito daquilo que Deus está fazendo na tua vida, me manda, eu amo demais e respondo todos eles, só não respondo se eu não vi. Tá bom, amadas? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tercele, querida, que honra te ter aqui. Obrigada pela tua presença, Lia, querida, Jéssica, Fernando Shoa,
Rosângela, Cris, querida, Thaisa, Jéssica, Wolf, Ju, Nath, que delícia ter vocês aqui. Amo vocês demais, viu, gente? Letícia Nunes, coisa boa. Fala, queridona. Goretinha. Vanilda, Adri, querida. Zica, glória a Deus por essa palavra. Marivane, obrigada por essa palavra maravilhosa. O Pai nos responde. Amo vocês, Lu, Lia, Simone, Ana Paula. Tchau, tchau.